Olá, muito boa noite a você que está com a gente. Estamos ao vivo, pontualmente, 19 horas e 57 minutos agora, começando mais uma edição do programa Unimed para você. Obrigada por ter aceito a nossa sugestão de estarmos juntos nessa semana, na terça-feira, ao invés das segundas-feiras, como a gente já tem o hábito e o costume de acompanhar o nosso programa voltado à saúde. Obrigada por estar conectado com a gente, você que está entrando agora nessa conexão. Boa noite, que bom que você está com a gente. Espero que você já esteja em um momento aí de descanso do seu dia. Semana ainda está começando, apesar de já estarmos na terça, amanhã já é quarta, metade da semana. Mas enfim, que você aproveite esses minutos para ouvir mais sobre um tema relacionado à saúde que é extremamente importante. O nosso programa de hoje, aqui Unimed para você, vai trazer o assunto muito comentado e falado especialmente no mês de setembro entre a sociedade, entre as pessoas, que é a doença de Alzheimer. Porém, é um assunto que é vivenciado por milhões de pessoas em todo o mundo e no Brasil, enfim, todos os anos e todos os dias. Muita gente vive esse problema, essa doença todos os dias em suas casas, com as suas famílias. E hoje o nosso programa é voltado a você, que cuida de pessoas com a doença de Alzheimer. Nosso carinho, o nosso respeito a você, a nossa admiração e que você receba um pouquinho da força que o GAMA, que é o Grupo de Ajuda Mútua, tem trazido para a Concórdia, para as pessoas que têm passado por esse momento. No nosso programa de hoje nós vamos conversar com a coordenadora do GAMA, que representa essa associação brasileira que fala e destaca esse assunto de Alzheimer todos os dias em todo o país. Então, o nosso assunto hoje é esse, o assunto que nós escolhemos para abrir o mês de setembro. No dia 21 desse mês é comemorado, na verdade é lembrado o Dia Mundial da Doença de Alzheimer. Então, nesse dia, a gente vai ver aí, nesse mês agora, muitas campanhas voltadas a isso. E nós vamos antecipar o tema, querendo a sua participação, a sua interação, as suas perguntas, as suas dúvidas, enfim. Sinta-se à vontade e sinta-se em casa para perguntar para a nossa especialista aqui, que é psicóloga, faz parte do grupo, é coordenadora, as suas dúvidas em relação a esse cuidado. Nós vamos entender como esse grupo trabalha, esse grupo funciona, a partir de agora, ao vivo aqui no programa Unimed para você. O nosso programa está no ar e você é meu convidado e minha convidada. Seja bem-vindo. Que bom que você está na nossa companhia. Vamos ver se já temos pessoas participando, já temos pessoas que curtiram a nossa transmissão e que vão comentar e compartilhar a partir de agora. Vai deixando seu boa noite pra gente, vai mandando a sua pergunta, o seu questionamento. O assunto de hoje é muito importante e quem convive com ele sabe o quão é necessário ter informação sobre esse assunto, a doença de Alzheimer. Daqui a pouquinho a gente traz esse assunto aqui no programa Unimed para você. E antes de falarmos sobre isso, eu quero lembrar você sobre uma campanha especial que a Unimed lançou aqui há poucas semanas, que é a Corrida Unimed Concórdia. O circuito de corrida que chega na etapa Concórdia, com data prevista para 1º de outubro. Você é nosso convidado, faça a sua inscrição. As inscrições já estão abertas, você pode obter maiores informações sobre isso aqui mesmo na nossa página, na nossa fanpage. Esse ano já batemos o recorde de inscrição em apenas uma semana, Marina. Uma semana, gente, uma semana de inscrições, já estamos aí com centenas de pessoas participando. Então, garanta a sua vaga, garanta a sua inscrição, não perca mais tempo, faça hoje mesmo a inscrição para a Corrida Unimed. Circuito de Corrida Unimed, etapa Concórdia, tá bom? Recadinho dado, não esqueça desse detalhe. Quando a gente previne, quando a gente cuida da saúde, nós estamos aí evitando muitas doenças, como a gente vem comentando aqui, todas as edições do programa Unimed para você. Então, praticar esporte, exercícios, participar de uma corrida, de eventos assim, faz toda a diferença e pode criar em você uma mudança de hábitos, tá? Convite feito, não esqueça desse detalhe especial. Dia 1º de outubro, vamos começar o mês aqui com o pé direito, aqui na Unimed Concórdia. Sair daqui da Unimed, largar daqui da Unimed, como é tradicional. Bom, gente, a semana tem passado e muitas notícias de saúde têm sido os destaques, né? Tem sido destaque aqui na Unimed Concórdia. Na última semana, é claro que a gente participou de várias ações novamente, como Unimed, ou empresas, ou também em cidades vizinhas.
Desta vez eu vou trazer aqui e destacar a cidade de Arabutã. Nós somos até uma comunidade de Arabutã que evidenciou através do apoio da Secretaria de Saúde uma grande campanha de prevenção à saúde com a participação da Unimed Concórdia. Vamos ver algumas imagens desse momento especial, imagens que ações que buscam a prevenção realmente de grandes doenças, né? Obesidade, doenças associadas, enfim, um trabalho muito especial realizado por toda a equipe do programa Unimed Viver Bem em Arabutã. Nós sempre estamos presentes nas cidades da região e, como você sabe, nós já mostramos aqui Castelo Branco sendo atendido. Hoje mostramos Arabutã, estivemos também em Ceará há poucos dias, enfim, você é nosso convidado, você que mora nessas cidades, mora nesses lugares, a participar de ações quando a Unimed estiver presente também nesses municípios, tá bom? Então, parabéns ao trabalho da Medicina Preventiva em mais uma grande edição de Unimed Viver Bem. Gente, daqui a pouquinho eu volto aqui ao vivo para a gente falar sobre a doença de Alzheimer. Você que está com a gente vai conhecer agora alguns dos espaços do complexo de serviço através da mensagem especial, além da campanha Mude um Hábito. Escolha um hábito por dia e faça essa mudança. Nós voltamos a seguir. Já reparou que cada um de nós sabe exatamente o que precisa para viver melhor? Mas a gente fica adiando. Por que não começar a mudar hoje? Agora. Viver melhor não depende de uma revolução. Começa devagar, de passinho em passinho. Pensando nisso, a Unimed criou o Mude um Hábito, um movimento que respeita o seu ritmo, porque é mais fácil mudar um hábito por vez. Faça parte desse movimento. Mudar um hábito, muda uma vida. Somos uma grande família, especializada em oferecer soluções em saúde de maneira sustentável. Em apenas 5 anos de história, construímos juntos o mais completo complexo de serviços hospitalares da região. Unimed para você voltando nesta terça-feira à noite, ao vivo aí na sua rede social. Fique conectado com a gente, vai mandando as suas perguntas. Quero saber quem está comigo aqui. Quero um boa noite especial. Eu vi que a Rose antes nos deu boa noite. Rose Chiarello, boa noite a você. A nossa sortuda da semana passada estava com a gente também, a Lenir Bé. Lenir, boa noite a você. Eu tenho certeza que você está ao vivo, com certeza, aqui com a gente. Obrigada pela sua participação. E todas as pessoas que estão conectadas. Gente, nós vamos falar agora sobre doença de Alzheimer. Nós estamos recebendo aqui hoje a coordenadora do Gama, esse grupo de ajuda mútua que vem realizando um trabalho fantástico em Concórdia, na região, cuidando de pessoas e cuidando especialmente de cuidadores de pessoas com a doença. Maria Elisa, boa noite a você. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Boa noite, Karine. Obrigada a você pelo convite. Maria Elisa, vocês trabalham um trabalho diário aí, um trabalho de muito esforço, de muita dedicação, um trabalho que vocês, por vezes, veem o quanto as pessoas precisam de amor, de afeto, de motivação. Conta pra gente o que o Gama faz pelos cuidadores no dia a dia, Maria Elisa. Então, Karine, é que nem você falou, vocês, né? Existe uma equipe de voluntários da área da saúde preocupadas com essas pessoas. Então, o Gama, ele cuida de quem cuida. Na verdade, seria isso, né? Hoje, a doença de Alzheimer está em voga, a gente fala muito em questão do envelhecimento, né? As pessoas estão envelhecendo e nem sempre com a qualidade de vida esperada, né? Então, muitas vezes os familiares se deparam com um diagnóstico de demência e não sabem como agir frente a isso. Então, por isso que o Gama existe, é uma entidade
que nós trabalhamos voluntariamente para a ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer. O nosso grupo funciona uma vez por mês aqui na Unimed. Também não dá para esquecer a parceria que nós temos junto à Unimed, né? Com esse trabalho muito bacana. E uma vez por mês aqui na Unimed a gente faz uma reunião onde é colocado o assunto para as pessoas que procuram orientações, informações sobre a doença, né? Bem como apoio emocional, que é o que as pessoas necessitam e muito, né, Karine? Você me contava, né, Maria Elisa, que as pessoas acabam passando por isso, vivendo toda essa situação, né? Vivendo esse momento delicado da vida, né, que precisam cuidar de pessoas que amam muito. Exatamente. E por vezes elas acabam perdendo, né, essas pessoas que elas tanto amam e continuam fazendo parte desse grupo, continuam vindo nessas reuniões. Isso é um carinho, isso é um compromisso também com as pessoas que estão começando. Enfim, por que acontece essa ligação tão grande com eles, Maria Elisa? Acredito que sim, Karine, porque o grupo, como ele se encontra mensalmente, as pessoas acabam fortalecendo uma certa amizade e uma cumplicidade, né? Eu estou passando pela mesma situação que você passa. Eu já perdi o meu familiar, mas eu sinto a necessidade de compartilhar o que eu sei e ajudar da melhor forma possível quem está passando. Porque se tu for ver, assim, a característica das pessoas, geralmente é um familiar só que fica tomando conta dessa pessoa que está com a demência. E o que acontece? A pessoa perde a identidade, ela não é mais ela, porque a doença comete as funções cognitivas, né? O primeiro sintoma seria a perda da memória. E a partir daí, há a progressão da doença, onde toda a função cognitiva, de comportamento, memória, atenção, concentração, ela é afetada. Então, a pessoa que está com a demência não responde mais por si, não consegue mais ter, a vida prática dela fica comprometida. Então, por isso que entra um cuidador, e esse cuidador é 24 horas. Né? 24 horas. 24 horas, porque a demência de Alzheimer, ela tem determinadas características. Uma delas é que o paciente foge, sai para a rua. Antigamente a gente conhecia por caduquice, que a pessoa estava caduca e fugia, né? Na verdade, hoje a caduquice é a doença de Alzheimer. Então requer um Saem cuidado. de casa, não voltam mais. Não, eles não sabem. Nem sabem para onde voltar. Não sabem para onde estão indo e nem sabem, muito menos, como voltar, né? Muito bem. Então, por isso que é uma doença que quem cuida dessa pessoa exige um cuidado físico, emocional muito grande. Um preparo muito grande, né? Um preparo e uma carga, digamos assim, de energia muito grande. Né? Tem que realmente amar muito, né? Tem que realmente se doar muito. Acho que é uma grande mudança na vida dessa pessoa, né? Com certeza. Então, gente, olha, o assunto que a gente trouxe aqui para abordarmos ao vivo hoje é justamente esse. É a doença de Alzheimer. A Maria Elisa, que está aqui com a gente, ela faz parte do Gama, desse grupo de ajuda mútua, e vem falar para nós que um trabalho é importante, sim, com aquela pessoa que está passando por esse momento, né? Quem está com a doença. Mas, às vezes, se torna mais importante ainda para quem cuida dessas pessoas. Então, se você possui isso no seu dia a dia, tome a liberdade, sinta-se à vontade para fazer suas perguntas, sinta-se à vontade para trazer para a gente também a sua experiência e dividir nesse momento que a gente vai conversar aqui, talvez ajudando inclusive outras pessoas com a sua própria experiência prática. Então, seja bem-vindo, sinta-se à vontade, o assunto de hoje é muito delicado, às vezes muito mais delicado do que todos os outros que a gente já abordou aqui, né? Estamos também num mês que é o Setembro Amarelo, um mês que fala de um outro assunto que é muito impactante, né, Maria Elisa? Você, como psicóloga, sabe muito bem que é o suicídio, né? Prevenção ao suicídio. A prevenção ao suicídio. Então, a gente tem que cuidar do coração das pessoas para que tudo fique bem. Então, você que está com a gente ao vivo hoje, sinta-se à vontade para participar e tirar suas dúvidas. Nós estamos aqui para responder. Eu quero dar boa noite a Mari, que está com a gente, a Diana Beatriz, que está aqui com a gente ao vivo também. Enfim, nós vamos começar agora a falar sobre esse assunto.
especialmente hoje, nesse mês que é o mês que lembra muito esse trabalho da questão do Alzheimer. Maria Elisa, então a gente já apresentou um pouquinho do Gama. A Abraço faz um trabalho que a gente conhece em todo o Brasil, é a Associação Brasileira de Alzheimer. Mas enfim, eu quero falar um pouquinho agora como que se detecta esse problema. A gente já até tem uma pergunta, existe algum sintoma que caracteriza a doença quando mais jovens, por exemplo, esquecimentos, falhas brancas, né, sintomas, enfim, como que se descobre que aquele idoso está possivelmente com Alzheimer? Explica pra gente, e por que idosos, Maria Elisa? Então, não se sabe a causa exatamente da doença, da demência, né? Sabe-se que é um fator do envelhecimento. Então, a Abras, ela está fazendo uma campanha bem cerrada em diagnóstico precoce. Muitas vezes o idoso ele tem esquecimentos e é levado, não é considerado por ser do envelhecimento. E se você consegue detectar antes, precocemente, então antes ele vai iniciar o tratamento. E podendo assim ter uma qualidade de vida por mais tempo, né? Porque todos sabem que a doença ela não tem cura, mas hoje ela existe o tratamento, né? O tratamento medicamentoso, e ele é muito importante. Por que na terceira idade? Porque justamente é um fator da doença, por ser do envelhecimento. E o primeiro sintoma é a perda da memória. A doença ela tem 3 fases, né? A fase leve, que é a perda da memória, a fase moderada e a fase grave. Então, a progressão vai existir da doença. Não é que a medicação vai fazer com que a pessoa não evolua nessa doença. Ela só vai, Sim, vai retardando. Vai aumentando o espaço entre uma fase e outra. Né? Então, como é gradativo, os sintomas vão acentuando. Né? Começa com a perda da memória e progressivamente vai afetando todas as partes neurológicas, né? As funções cognitivas que a gente chama, comportamento, atenção, memória, tudo isso. Né? Eu fiz uma pergunta para Maria Elisa antes, né, de começar o nosso bate-papo aqui. Por que o Alzheimer leva a pessoa à morte, possivelmente, né? Por que existem casos de pessoas que morrem com a doença? É a doença que provoca isso, Maria Elisa? Ou por que eles estão suscetíveis a isso? E que isso é algo que até mesmo os cuidadores sabem que pode acontecer? Na verdade, um paciente com Alzheimer, ele vive muitos anos. Né? Não é em si a demência que vai matá-lo, mas é toda essa degeneração que a doença causa no próprio organismo é que vai fazer com que ele perca a vida. E né? acontece. Acontece. Sim. Então, realmente a gente volta para esse assunto especial, que é o cuidado, né? São as pessoas que cuidam desses pacientes. Como eles vivem muito, né? Existe uma grande dedicação aí de boa parte da vida, inclusive, às vezes. Nossa, tem casos que a gente conhece do nosso grupo de 10, 14, 15, 17 anos cuidando do idoso. Exatamente. E na maioria das vezes são mulheres, Maria Elisa? A propensão da doença o acometimento é maior em mulheres, porque as mulheres vivem mais também do que os homens, né? E a questão dos cuidadores? Também fica mulheres. Critério. É uma característica do nosso grupo, né? Geralmente são cuidadoras, mulheres. Algum outro caso que temos maridos, esposos, né? Porque as esposas estão passando pelo problema. Sim. Então, eles vêm à reunião em busca de informações, em busca de orientação. Ótimo. É muito bacana. É muito bacana esse apoio que um dá ao outro. Vai colaborando, né? Então, a Maria Elisa já respondeu pra gente aqui mais uma pergunta que estão nos fazendo. Quais os primeiros sintomas de quem tem Alzheimer, né? Enfim, é a perda de memória. É a perda da memória. Depois são as funções cognitivas. Exatamente. Né? A pessoa vai perdendo essa praticidade do dia a dia, ela já não sabe mais o dia da semana, o dia do aniversário, né? Então, a graduação, a progressão da doença, ela vai fazendo com que a pessoa perca toda essa independência que ela tinha, essa autonomia. Por isso que é necessário uma outra pessoa que responda por ela. Sim, ótimo. Maria Elisa, então, olha só, a gente também tem
abordado isso aqui, que o Alzheimer, qual é o médico especialista que cuida disso? É um neuro, né? Neurologista. Sim. E normalmente são eles que descobrem isso, ou os outros médicos especialistas já têm um feeling para isso também, já auxiliam. Enfim, como que esses casos têm chegado a vocês? Assim, não existe um exame que diga esse paciente tem Alzheimer, né? O que existe é um diagnóstico de exclusão. A pessoa vai com determinados sintomas ao médico, pode ser um neurologista, um psiquiatra ou até um geriatra. E esse profissional é que vai fazer, através dos sintomas que a família vai contar, e outros exames de imagem também que são pedidos, né? Um diagnóstico de exclusão. Porque a gente sabe que existem vários tipos de demência. O Alzheimer é um tipo deles e o que mais tem propensão na sociedade. Então, esse diagnóstico vai ser por exclusão mesmo. Por exclusão mesmo. Ótimo, então. A vocês que estão nos assistindo, nós estamos falando, você que está conectando agora, estamos falando sobre a doença de Alzheimer hoje aqui no programa Unimed para você. Você que tem dúvidas sobre isso, sinta-se à vontade em responder. A Maria Elisa está aqui para falar justamente sobre isso. Maria Elisa, nos trabalhos de reunião de grupo que vocês vêm realizando, você comentava com a gente que esses cuidadores são realmente cuidados. Vocês promovem palestras motivacionais, vocês trazem profissionais especializados para cuidar deles também. Exatamente. A gente procura diversificar, né? Não trazer à tona só vamos falar sobre a doença, sobre Alzheimer, sobre sintomas. Sim, nós falamos. Mas também a gente divide geralmente a reunião em duas partes. A primeira parte a gente sempre traz um profissional ligado à área da saúde ou ligado a qualquer parte que possa trazer uma palavra motivacional, como você falou, espiritual, diversos assuntos que possam trazer um aconchego também. Eles, né? Emocional, porque a gente se preocupa também muito com essa parte emocional, né? Há a sobrecarga física e a sobrecarga emocional nesse cuidado. Na segunda parte da reunião, a gente sempre senta e bate um papo com eles. E daí? Como é que tá lá em casa? Como é que tá teu paciente? Daí eles vão contando as histórias. Eu agora tô nessa fase. Antes eu estava na outra fase. Então, essa troca que é muito proveitosa. Também há a descarga emocional, né? Onde as pessoas choram muito, né? Se motivam muito, assim, se emocionam muito. E vocês auxiliam ajudando eles? Na verdade, sim. A gente está ali como um apoio para esse momento que a pessoa está passando. E todas vocês que fazem parte desse grupo gostam desse trabalho, Maria Elisa? O que vocês sentem nesse dia a dia com eles? Acredito que sim, Karine, né? Porque quem está no grupo é voluntário, né? Então, é muito bacana até o nosso envolvimento, né? Entre nós, profissionais, é bem interessante, assim. Mas acredito que sim, todos que participam estão ali porque gostam, se identificam, né? E tem essa necessidade desse trabalho com o outro. Sim. Né? Eu acho que cada vez mais na nossa sociedade a gente precisa olhar um pouquinho para o lado, para o outro. Né? Maria Elisa, nessa experiência que vocês têm de cuidar de pessoas mais de idade, né? Explica pra gente então, para as pessoas que estão nos assistindo agora, são pessoas que talvez não tenham na família, né, algum idoso com esse problema de saúde, mas enfim, às vezes tem um idoso na família e não dá devida atenção. Né? O que é mais importante nessa fase da vida? Como que o familiar poderia ajudar, né, agir, enfim, fazer no seu dia a dia para que essas pessoas vivam melhor, sem a doença? Karine, semana passada eu estava num seminário sobre envelhecimento, né? Então, é um assunto que a gente não pode esquecer e eu acho que é um assunto bem importante de políticas públicas, né? A população está envelhecendo, nós estamos vivendo mais. Até foi feito a pirâmide populacional, vai virar. Vão ser muito menos jovens e muito mais idosos. E o que a gente vai fazer com esses idosos? Então, eu trabalho também no Recanto do Idoso, né, que é uma instituição que cuida deles para que seus familiares possam trabalhar ou possam, né? Então, cada vez mais a gente vai ver também, quando a família não consegue dar conta, que instituições vão fazer esse trabalho, né? Então, esses grupos de apoio realmente vêm para
grupos de apoio e eu vejo muito políticas públicas, né? O município se inteirando disso e já pensando o futuro, né, da população. O que faremos com eles, tantos idosos, né? E no caso de hoje, né, as pessoas que já convivem com isso, porque é natural, né? A nossa geração, por exemplo, a minha geração, nós temos avós que vivem juntos, até os bisavós ainda vivem juntos. A minha filha tem a sua tataravó, que ainda está viva, que é a minha bisavó, né? E está viva e está bem. Enfim, como cuidar deles mais? O que você nos diria? Porque no momento que a gente tem uma pessoa idosa que está acamada ou está com demência, ou a gente percebe que ela já não é da mesma forma, nosso coração da gente se volta para eles, né? Existe uma atenção maior, coisas talvez que no dia a dia a gente não consegue fazer, ou não se dá conta por fazer. O que eles esperam, Maria Elisa? Eu acho que esse assunto é bem importante, sabe? E você pode pensar nele pensando em si própria, né? Eu também vou envelhecer e como que eu gostaria de ser cuidada? A principal característica do idoso é o apego à casinha dele, às coisinhas dele, a cobertinha, o travesseiro, a comidinha, o fogão a lenha que nós temos ainda essa cultura, né, interiorana. Nós temos ainda uma cultura que cuidamos dos nossos velhinhos ou cuidamos dos nossos pais. Ainda temos isso. Mas a evolução nos diz que não vai mais ser assim, né? Assim como os pais levam seus filhos num CEMEI, que é uma instituição que cuida das crianças para eles poderem trabalhar, porque hoje tem isso, a mulher está trabalhando, né? Então precisa que alguém cuide dos filhos. Assim nós vamos ter uma instituição que cuide dos idosos, porque esses filhos vão precisar trabalhar. E quem que vai cuidar desses pais, né? Então, mas sempre o melhor é se o idoso puder ficar em casa, em contato com a família, o afeto, o carinho, principalmente, esse vínculo, né? Que ele fique em casa, sempre vai ser melhor. Ai, olha só que dica importante para a gente começar uma semana muito bem, né? Com o espírito bem, sabendo que se a gente tem as pessoas nessa idade que estão perto de nós, cuidá-los, né? Os nossos cuidadores de pessoas com Alzheimer sabem o quanto é importante essa troca. É muito importante. Então, vale para todas as pessoas. Eu acho que são recomendações que valem para todas as pessoas. Ainda sobre Alzheimer, Maria Elisa, a gente está ao vivo e agora nós temos várias pessoas conectadas. Já são 8h24 da noite. Infelizmente, ou pela ordem natural das coisas, os idosos, muitos deles vão passar por esse problema ainda, né? O índice de Alzheimer é alto, ele é grande, ele cresce, né? À medida que a população fica mais idosa também. Então, não há o que fazer, enfim, para prevenir. Há formas de prevenir que essa doença apareça, ou ela realmente vai acontecer e vai pegar muita gente aí despreparada e desprevenida. O que acontece hoje são dados do IBGE do ano passado, 2016. Números de Brasil, 1.200.000 pessoas hoje com a doença. Mundo, né? 35 milhões. Nossa. Perspectiva até 2030 que dobre esse número. Até 2030? Até 2030 que dobre esse número, né? Então, se você for pensar, é muito preocupante. Sim. Né? Boa parte da população sem condições nenhuma de autonomia ou de viver e necessitando de cuidados, né? Você falou em formas de prevenção. Qualquer doença, né, que você fala em prevenção é o quê? É o cuidado com o corpo e com a mente. Dia a dia. Nas demências não vai ser diferente, né? O cuidado com a alimentação, o cuidado com exercícios físicos, não ter uma vida sedentária e principalmente o controle de determinadas doenças, que é o colesterol, diabetes e hipertensão. Porque são doenças que fazem com que irriguem o nosso cérebro, que haja circulação no cérebro. Né? Então, essas doenças sendo contidas, sendo controladas, também já é uma forma de prevenir. Uma forma de prevenir o Alzheimer. Exatamente. Olha que dica importante, né? A gente volta àquela questão fundamental que a Unimed bate na tecla todas as semanas aqui, que é a prevenção através da medicina preventiva.
né? Prevenir hábitos, mudar hábitos de vida, garantir hábitos de vida saudáveis, para que se evite, por exemplo, a obesidade e todas essas doenças associadas. Então, olha quanto é importante. Outros sintomas de Alzheimer, a gente falou aqui sobre possíveis perdas de memória, mas são perdas normais, de pessoas que esquecem, eu esqueci a chave da casa, eu não sei onde eu guardei as minhas roupas. Que tipo de perda de memória é uma causa, um sinal de Alzheimer? Na verdade, isso confunde as pessoas achando que pode ser próprio do envelhecimento, né? Esquecer a chave, esquecer um compromisso, esquecer... Só que esses esquecimentos, eles vão começando a ser mais seguidos, né? E aí que precisa ter esse olhar da família, que é muito importante, né? A pessoa, ela vai dando sinaizinhos, assim, de esquecimentos mais pontuais, né? Até do dia, do ano, né? O momento que ela está vivendo, porque o Alzheimer, o que a pessoa perde? Que tipo de memória? A memória recente. Então, fatos que aconteceram antigamente na vida dela, ela preserva. Ainda no início da doença, ela preserva. O que fica comprometido é essa parte da memória recente. Então, as coisas que vão acontecendo, ela vai, de alguma forma, coisas que antes ela não esquecia, que era bem... Fazer a comida. Exatamente. Dar um recado de telefone. Isso com o tempo, né? No começo seria mais a perda de objetos, não sabe onde guardou dinheiro, chave, óculos, né? Coisas assim, meio peculiares. Mas a tendência é que isso vá ficando mais crítico, mais frequente e mais crítico em outras áreas, né? A gente já sabe, né, Maria Elisa, que em casos, por exemplo, que os idosos acabam convulsionando, né? Pode ser qualquer outro problema, mas tem relação também com Alzheimer? Possíveis convulsões, enfim, pessoas assim que a gente vê, os idosos no seu dia a dia ali, que acabam indo várias vezes ao hospital, né, sem identificar realmente qual é a causa disso. Isso tem ligação ou não? Dificilmente, né? Porque tem ligação, assim, com outras demências, né? Tem demências que podem vir a ser de AVCs, né? Ou degeneração, né? Exclusivamente do Alzheimer, eu acredito que não, né? Mas porque de outras demências É importante também. a gente esclarecer, porque muitas pessoas vivem isso no seu dia a dia, até se assustam, né? Com esse tipo de situação. Então, a questão mesmo é investigar, né? Buscar o médico e investigar. Você falava também antes da gente encerrar nossa conversa, sobre os medicamentos. A gente percebe, eu conheço inclusive idosos que tomam muitos medicamentos na questão do Alzheimer e não podem deixar de tomar. Né? Isso realmente é frequente, depois que se identificou, tem que ter essa periodicidade nos medicamentos, e se a família esquece de dar, enfim, isso tem acontecido também, Maria Elisa? Isso é um dado bem importante, sabe? Fez o diagnóstico deu que é doença de Alzheimer, então se inicia um tratamento, e esse tratamento, sim, ele é constante, né? Como o paciente começa a esquecer, vai perdendo essa autonomia, ele vai esquecendo de tomar medicação. Então, por isso que é muito importante o cuidado, o cuidador e quem está perto. Ótimo. Né? Porque o tratamento é, sem dúvida, bem importante. Então, gente, hoje a gente abriu um pouquinho de espaço para as pessoas perguntarem. Nós temos até aqui, ó, mito ou verdade? Ler palavras cruzadas. Sim. Isso ajuda ou é mito? Fala-se muito da questão, antes, quando a gente falou da prevenção, também é bem importante, assim, você participar ou ter atividades que possam estar fazendo a ginástica cerebral, que a gente chama, né? São atividades que mexem com o nosso cérebro, que deixam a pessoa mais ativa. Mas isso é o quê? São atividades que você tenha prazer também, não fazer porque... Alguém disse que palavra cruzada é importante. Eles têm que gostar, né? disso. Na verdade, as palavras cruzadas é importante para qualquer pessoa, porque é uma forma de você estar em atividade e estimulando o cérebro. Ótimo. Então, vale a pena, né? Sempre vale a pena. E como psicóloga, você costuma ajudar muito essas famílias, Maria Elisa? Vocês fazem exercícios, atividades, recomendam a esses cuidadores esse tipo de trabalho também? Com certeza, a gente procura englobar em todas as áreas, como eu te falei, né? A questão física, a questão emocional, a questão de orientação, de informação,
O que você imaginar, a gente trabalha, sim. Até a questão depressão, que muitos dos cuidadores é uma característica, a maioria deles está sendo medicada para a depressão, né? Então, existem pontos assim bem importantes que nós trabalhamos, com certeza. E só para finalizar, prometo que é a última pergunta, mas é que é um assunto que eu particularmente tinha bastante dúvidas. As pessoas que estão nos assistindo, talvez aí são pessoas que têm amor pelos outros, mas que não estão trabalhando nesse momento, né? A gente vive um momento aí de crise no Brasil. Aqui em Concórdia mesmo a gente vê que muitas pessoas ainda estão desempregadas ou estão com dificuldade de arrumar um bom emprego. Gente, olha que oportunidade especial nós temos de pessoas que realmente gostam dessa área, né, Maria Elisa? Exatamente. Que gostam de cuidar dos outros, não pode ser uma coisa ruim, porque não vai conseguir dar amor a outra pessoa. Exatamente. Mas é um campo de trabalho que realmente teria muito futuro, né? Se dedicar a aprender a ser um cuidador, auxiliando essas famílias nesse momento, ou enfim, auxiliando também idosos que não têm o problema de Alzheimer, mas que precisam de cuidados. Seria algo assim que as pessoas poderiam ouvir a gente agora, Maria Elisa, e pensar com carinho, não é? Principalmente essa questão do trabalho voluntário, né? Verdade. Até se alguém quiser fazer parte do grupo, né? parte do Gama, o Gama está aberto. Que nós bom. não temos só profissionais da área de saúde, nós temos um contador, nós temos uma administradora de empresa, né? São pessoas que estão vestindo a camiseta da Brás, se identificam talvez, né, com essa causa, e não é tanto assim, né? Ajudar um pouquinho, a gente pode sempre estar ajudando um pouco as pessoas. Com certeza. Né? Tem uma amiga que sempre fala assim, eu prefiro estar do lado de cá, eu prefiro ajudar do que ser ajudada. Então, se a gente se colocar um pouquinho na pele dessas pessoas que estão passando por esse problema, sempre a gente vai achar um tempinho. Eu acredito que sim. Então, entre em contato se você tiver interesse com o Gama. Participe dessa atitude deles, né? Faça parte desse grupo. Tem algum telefone para contato ou tem Facebook? Enfim, como as pessoas podem ter esse acesso? Nós temos quem tem acesso ao Facebook, é só conectar com o Gama, né? Também podem entrar em contato aqui com a Animed, né? Que é a nossa parceira, agradeço sempre. E as pessoas que trabalham aqui sempre dão os nossos telefones para as pessoas entrarem em contato e tá tendo maiores informações. Então, se você tem dúvidas, deixa um recado para a gente também, ou aqui pela página, ou inbox, que a gente aí depois repassa os contatos do grupo de ajuda mútua da questão do Alzheimer aqui em Concórdia. Maria Elisa, obrigada. Obrigada a você, Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham aí pela frente muitas vitórias, muitas conquistas, que possam ajudar ainda muitas pessoas, muitas e muitas famílias, né? E que todos aprendam um pouquinho com vocês e quem sabe vivam melhor aí os seus dias, né? Parabéns. Obrigada, e eu é que agradeço essa oportunidade, porque é uma forma de divulgar esse trabalho, que é desde 2003 que existe, né? Olha, já faz um tempão, faz um tempão, então é mais uma forma de estar divulgando. E vocês que necessitam desse apoio, por favor, venham. A gente esqueceu de falar que é um trabalho gratuito, né? E as portas vão estar sempre abertas para quem estiver passando por esse momento, que a gente sabe que é bem triste. Vamos lá, então, né? Coragem para enfrentar os anos de envelhecimento que todos temos pela frente, Exatamente. Né? E pensar que também depois disso há uma eternidade, quem sabe, pela frente. Obrigada, tá? Imagina, Obrigada, eu que Maria agradeço. Elisa, essa Maria Elisa do Grupo de Ajuda Mútua. E, enfim, vamos tratar desse assunto às claras, né? Com os olhos bem abertos, realmente falando o que precisa ser falado. E você que está passando por isso, sinta-se abraçado pelo Gama e, quem sabe, participe dessas reuniões especiais. É um agradecimento da Unimed também por vocês estarem aqui na nossa entidade e queremos dizer quanto Unimed que estamos sempre à disposição. Sempre vamos valorizar os nossos amigos, os nossos parceiros e as entidades que também ajudam a Unimed de muitas formas. Gente, nós vamos encerrando por aqui o nosso programa Unimed para você. Eu quero desejar a você uma excelente semana. Nos vemos de novo na segunda-feira às 20 horas, semana que vem normalmente. Vamos tratar aqui sobre os 5 anos do Complexo de Serviço e receber aqui entrevistas especiais. Uma boa noite a você, o nosso carinho e o nosso desejo que a sua semana seja muito especial. Até segunda.